Fala galera, beleza? Bora aqui para mais uma aula de instalações elétricas. Para quem ainda não assistiu os primeiros vídeos, vou deixar aí no card para você estar acompanhando, beleza? Então galera, na aula de hoje, o que a gente vai estar conversando aqui? A gente vai estar conversando sobre o circuito de iluminação ainda, certo? Só que agora a gente vai estudar o interruptor four-way, certo? Galera, se você ainda não viu interruptor simples, interruptor de duas teclas, interruptor three-way, eu aconselho você a estar revisando aí no canal, beleza? Porque senão você não vai entender essa aula aqui. Então, sem mais delongas, bora pra aula, mas depois da vinheta. Beleza, galera? Sem enrolação agora, bora pra nossa aulinha, certo? Então aqui, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é o diagrama aqui multifilar do nosso interruptor four-way. E ele é um interruptor simples, certo? Se você olhar aqui a carcassinha dele, certo? Ele é um interruptor qualquer, você não vai conseguir diferenciar ele de outros não. Geralmente, os interruptor four-way, eles são maiores, entendeu? Então, talvez você possa diferenciar, mas ele é um interruptor de uma tecla como qualquer outro. E aí, como é que fica aqui o diagrama multifilar só da tecla? Então, ele é mais ou menos assim, ó. Você vai ter aqui esses 4 pontos, certo? Olha só para esse lado esquerdo primeiro. Você vai ter aqui esses 4 pontos. E aqui essa minha seta aqui que eu coloquei em vermelho é a posição da chave. Ou seja, na hora que você pega o seu interruptor, ele vai estar entre uma dessas duas configurações. Vamos supor que ele está nessa posição aqui da esquerda, com a setinha aqui, fechando esses pontos aqui, o primeiro aqui e nesse outro ponto, certo? Então observe que se você apertar agora a tecla aqui, imagine que tu apertou aqui a tecla, tá? Pronto, apertou a tecla aí. O que vai acontecer? Essa situação que estava desse jeito aqui da esquerda vai ficar agora assim. Então ele vai ficar agora cruzado, certo? Vai pegar esse ponto com esse aqui e esse outro ponto aqui com esse ponto aqui lá em cima, certo? Então vai fechar cruzado. Então os dois modos de ele estar é desse jeito. Ou ele está aqui desse jeito aqui paralelo, certo? As flechinhas. Ou então ela vai estar cruzado. Então é assim que fecha a tecla do interruptor four-way. Isso aqui é bastante importante para você entender o próximo exemplo que eu vou estar falando. Então, vamos agora para um diagrama multifilar mesmo completo, certo? Então aqui eu tenho meu quadro de distribuição, onde eu vou ter acesso aos meus condutores de fase e neutro. E aqui eu tenho minha lâmpada, propriamente dita, onde eu vou estar querendo acionar ela aí, certo? Então, a primeira coisa que você já observou, que para eu ter um four-way, eu preciso ter no mínimo não, né? É obrigatório, 2 three-way aqui, certo? Um three-way aqui nessa ponta, certo? E o outro three-way nessa outra ponta aqui. Então eu vou chamar os three-way de T1 e T3. Por isso que é importante você saber o conteúdo de three-way antes de vir para essa aula. E aí você vai colocar aqui um interruptor four-way entre os interruptor three-way. Antes de a gente passar agora para o diagrama, para a gente completar, galera, pensa aí para que serve esse tipo de ligação. Imagina aí, galera, que você vai ter um corredor grande. Imagina um corredor de hospital, um corredor, por exemplo, de cinema, um corredor de estádio de futebol. Então, são lugares muito grandes. Imagina que se tivesse só um acionamento, só uma tecla de comando ali para ligar aquela lâmpada. Então, para você tinha que andar aí 100 metros para poder desligar uma lâmpada e depois voltar no escuro. Então, é para isso que existe esses interruptor three-way e four-way. O interruptor three-way ele já faz isso. Só que o interruptor three-way você só vai ter 2 locais para acionamento, certo? Então, se você quiser a partir de 2 pontos para ligar aquela lâmpada ou um conjunto de lâmpadas, você vai precisar de um four-way. Imagina aí que tu tem um corredor. Tu vai querer acionar em 3 pontos diferentes. Então vai ser esse diagrama aqui. Você vai precisar de 2 three-way, certo? Um na ponta e outro no início. E vai precisar entre eles aqui um four-way. E aí lá no final eu vou explicar como você vai fazer se você quiser 100 pontos de acionamento dessa lâmpada. Então bora aqui tá agora preenchendo o nosso diagrama multifilar. Então galera, é o seguinte. Vamos aqui do nosso quadro de distribuição. Eu tenho o meu condutor de fase e meu condutor de neutro, certo? A gente já sabe que é esse símbolo aqui, está passando aqui pelo um disjuntor, um DTM, que a gente vai abordar lá na frente, nas cenas dos próximos capítulos. Então, já se inscreve aí no canal para não perder. Então, galera, como é que eu vou estar procedendo aqui para resolver esse diagrama? Vou pegar aqui meu condutor fase, vou passar aqui pelo meu disjuntor, né? Dispositivo de proteção. E depois eu vou jogar ele no pino central aqui do meu primeiro three-way. Jogo ele no pino central, assim como a gente viu para o circuito three-way. E aí, o que eu vou fazer com esses 2 pinos aqui do three-way? Eu vou ligar eles nesse aqui, nesse pino aqui e nesse outro aqui, respectivamente, certo?
Pronto, preenchi aí, certo? E agora vamos dar nome a esse condutor. Esse aqui é o condutor de retorno, como a gente viu na aula anterior. Vamos admitir que essa lâmpada está no nosso comando A. Então, eu vou chamar aqui esse retorno de A1, certo? A1 e A1, porque é o pazinho aqui, certo? Pronto, agora eu estou aqui no meu interruptor three-way e eu vou agora fazer a mesma coisa que eu fiz com T1 e T2. Vou fazer a mesma coisa aqui entre T2 e T3. Pronto, já liguei meus condutores. Agora vamos dar o nome dele. Quem é esse condutor? É o condutor de retorno, certo? Só que agora é um outro par. Vamos chamar aqui de A2. Os dois, certo? O parzinho. E agora o pino central aqui de T3 eu saio para a minha lâmpada. Também é um retorno, né? Porque todos eles estão seccionando a fase. E agora ele não tem par, certo? Ele é um condutor único, que não vai ter par aqui puxando para a lâmpada. Então vamos chamar ele apenas de A3. Pronto, perfeito. E agora, para eu fechar meu circuito, eu pego aqui meu condutor da lâmpada e fecho no neutro. Pronto, galera, tá aí. Simples, é muito simples mesmo fazer esse diagrama aqui. O pensamento dele é muito análogo ao do three-way. E agora, galera, bora estar testando aqui como é que está funcionando o circuito. Então, imagine onde tem as setas vermelhas, são as posições das chaves em cada interruptor. Então, nessa condição inicial, a lâmpada estará acesa ou apagada? Só a gente verificar. Então vamos lá, temos a fase aqui, puxa aqui para o pino central. Observe que a seta vermelha está fechada para cima, então esse ponto está conectado a esse, né? E aí eu continuo aqui, a seta vermelha continua, então só segue. Pronto, chegou bem aqui, não tem caminho para a lâmpada, certo? Aqui está o circuito aberto, então a lâmpada está o quê? Desligada. E agora, para o circuito estar funcionando, o que tem que acontecer? Qualquer um dos interruptores que eu apertar, a lâmpada vai ter que mudar de estado, ou seja, se ela está desligada, agora ela vai ficar ligada. Então vamos fazer o teste. Então, vocês aí, chutem aí para mim qual dos interruptores você quer apertar. Beleza, né? Valeu. Então você disse aí T2, né? Vamos apertar o T2, que aí é o mais complicadinho que a gente está vendo na aula de hoje. Então bora lá. Imagina que tu apertou aqui, ó, vamos lá no interruptor. Pá, tu apertou o interruptor aqui de four-way. Então o que acontece com essas setas vermelhas? Elas vão trocar de posição, não é isso? Então vamos supor que agora elas... Vamos supor não, né? Se elas estavam naquela posição, agora elas estarão assim, cruzadas. Então você vai esquecer essa seta aqui contínua, certo? E vai adotar agora a nova posição aqui, a seta cruzada. Então bora ver se a lâmpada acendeu mesmo. Vai lá. Fase. Passou a fase aqui, chegou no pino central de T1, subiu aqui, certo? Pro pino superior de T1 e vai continuando aqui por A1. Agora aqui, galera, observe que esse caminho aqui ele não existe mais, certo? Vou até riscar ele aqui com tracinho verde para vocês entenderem que ele não existe mais, certo? O que vai existir é essas setas cruzadas. Então, se eu estou nesse ponto, ele vai ligar com quem? Com esse ponto aqui de baixo. E depois que eu ligo com esse ponto aqui de baixo, eu vou continuando aqui minha fase. A setinha aqui está fechada, então eu subo e vou jogar na lâmpada. Então, eu joguei a fase aqui na lâmpada. A outra ponta da lâmpada está jogada no neutro, então a lâmpada acendeu. Agora vamos supor que tu vai testar de novo. Não, Lucas, não está funcionando não. Se tu apertar bem aí o T1, a lâmpada não vai desligar, porque considera agora que ela está ligada, certo? A lâmpada. Então bora lá fazer o teste. Então eu vou apertar aqui de novo, aqui, ó. Pá, apertei agora a tecla T1. O que vai acontecer com essa seta vermelha? Vai mudar de posição, né? Assim como a gente viu lá da nossa aula de three-way. Não tem como você entender isso aqui sem você saber como funciona o three-way. Então vai lá. Vamos agora testar para ver se a lâmpada apagou. Então vai aqui a fase, chegou aqui. Observe que agora esse caminho aqui está aberto, certo? Do pino aqui T1 central para o superior, que vai estar conectado a esses dois aqui. Então passei minha fase aqui para o pino inferior de T1 e vou continuando aqui, certo? A partir desse ponto aqui central, lembre que esse caminho aqui não existe, certo? O que vai existir é esse tracejado aqui que eu fiz por último. Então, nesse ponto aqui, ela vai subir lá para cima, certo? Lá em T2, lá no pino superior lá de T2. E aí, continua aqui em A2. E aqui, nesse momento, o circuito está aberto. Então, não tem como a lâmpada ligar. Então, a lâmpada agora apagou. A partir do momento que você acionou aqui T1, que essa seta saiu dessa posição para essa posição aqui seccionada, certo? Aqui de baixo, a lâmpada apagou, mudou o estado. Então, galera, vocês deu para entender aí como é que funciona a lógica. Então, galera, vamos agora passar para o nosso diagrama unifilar, certo? Pois é ele que você vai fazer na sua planta elétrica. Aí seu projetinho vai estar assim, não daquele jeito ali. Aquele jeito ali, multifilar, é só para você entender o raciocínio do negócio. Depois que você entendeu aquilo ali, é só agora unifilar, beleza? Então, vamos fazer esse mesmo circuito aí que a gente fez.
Então vamos entender aqui. Imagina que você tem uma planta, certo? Um local bem grande, porque um lugar de fallway é um local grande, certo? Vai colocar um fallway em um ambiente de 4 metros quadrados, né? Não tem sentido, né? Pode botar, mas não tem sentido não. Aí fica a critério seu. Então vamos lá. Eu tenho aqui meu quadro de distribuição, eu tenho meu interruptor T1, T2 e T3. E minha luminária, certo? Meu ponto de iluminação, que pode ter uma ou mais lâmpadas, como a gente já viu aí. 3 aulas aí falando sobre isso. Então, galera, para quem está acompanhando essa série aqui que eu estou fazendo no canal e nunca viu antes o assunto de instalações elétricas, então a primeira diferença que você está vendo aqui nesse circuito aqui vai ser esse símbolo aqui, certo? Que é o nosso pirulitozinho aqui pintado pela metade. Então ele é o diagrama unifilar do interruptor fallway, beleza? Só isso aí que você tem que aprender. Como a gente já viu na aula anterior, esse pirulito aqui pintado todinho é o interruptor three-way. Então bora lá, tá passando os condutores para a gente finalizar a aula, beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar os eletrodutos, não é isso? Então eu vou agora rapidamente passar o eletroduto aqui. Pronto, galera, cheguei bem aqui nesse ponto. Observe que eu ainda não passei o eletroduto aqui para T3. E aí eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que eu deveria passar da lâmpada, aqui do ponto de luz, para T3 ou de T2 para T3 por dentro da parede? E aí eu vou dar 3 segundos para você pensar. Então, galera, faz mais sentido aí, como a maioria de vocês respondeu, passar do interruptor direto para a caixa de iluminação, beleza? Por quê? Porque é só você pensar. Se aqui é para ambientes grandes, certo? Imagina aí sei lá, um hospital. Então, para tu quebrar essa parede aqui de T2 até T3 é um caminho muito grande para quebrar a parede, certo? Então, é melhor você estar fazendo aqui de forma aérea, né? No caso. Não é nem aérea, assim, né? Por cima aqui do telhado, beleza? Então é mais fácil do que você tá quebrando uma parede aí 100 metros. 100 metros é muito, né? Mas vamos lá. Mas vamos pensar pelo menos aí uns 25 metros. Então para você quebrar 25 metros aí de parede, para quem já quebrou uma parede sabe que isso aí é doloroso, certo? Então o eletricista ia ficar invocado contigo. Pronto. Já criei aqui meus caminhos, certo? Já passei aqui as gargantas aqui por onde vai passar os condutores, os conduítes, né? Então agora vamos estar passando aí os condutores de fato. Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar o condutor fase para o pino central de T1, não é isso? Então, vou estar fazendo isso agora. Pronto, galera, passei aí o condutor fase para T1. Observe aqui que eu estou no meu quadro de distribuição, passo o condutor fase aqui por esse eletroduto, chego na ponta de iluminação e puxo para T1. Então tá aí. Não vou estar mais aí fazendo tão pausadamente, pois esse aqui já é o último vídeo de diagrama unifilar, certo? Então você vai para estar craque nesse negócio aqui de passar a fase. Então vai lá. Então, galera, o próximo passo é o que? Eu passar os dois retornos de T1, certo? O par A1 para o fallway T2. E o T2 está aqui em cima, certo? O meu fallway. Então, vamos estar fazendo isso agora. Pronto, galera. Passei aí meus condutores de retorno até T2. Observe aqui que eu passei primeiro para o ponto de iluminação, né? Isso, por esse eletroduto. E depois puxei os dois aqui por esse outro eletroduto e cheguei até T2. E agora, galera, qual é o próximo passo? É eu passar o retorno, certo? O meu A2, né? O par de retorno A2 para o interruptor three-way T3, né? Isso, igual tá lá no diagrama multifilar. Então eu vou estar fazendo isso agora. Pronto, galera, simples. Então aqui eu passei primeiro do interruptor T2 para o ponto de iluminação, tá aqui os dois tracinhos, certo? Botei aqui A2, que é para simbolizar que é o retorno de comando A, certo? E aí o retorno 2, que seria o intermediário aí, né? E agora do ponto de iluminação para o interruptor three-way, passando aqui novamente. E agora, galera, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar o último retorno, certo? O A3, que fica no interruptor three-way aqui T3, certo? Pelo que a gente definiu. E vai passar para onde? Para a minha lâmpada, certo? A nossa lâmpada está aqui no nosso ponto de iluminação. Então eu vou estar passando agora dentro desse eletroduto aqui o meu A3. Pronto, passei aí o meu retorno A3 para o ponto de iluminação. E aí eu já está quase terminando aqui o meu circuito, certo? Tá faltando o que agora para fechar? Só o condutor de neutro para chegar na lâmpada. Então o condutor de neutro está aqui no meu quadro de distribuição. Para eu passar aqui nesse eletroduto, boto só a nossa simbologia ali, certo? Pronto, galera, fechei aí o circuito, beleza? Diagrama unifilar, muito simples, é só você fazer aí devagarzinho que dá certo. Galera, observa só uma coisa. Aqui nós respondemos nossa questão, certo? O que eu vou fazer agora é um extra para que você não vacile aí na sua prova, certo? E eu também no seu projeto aí elétrico na sua casa. Galera, pensa comigo.
o interruptor Fallway, né, para ambientes grandes. Agora tu acha que um ponto de iluminação vai resolver teu problema? Com certeza não, galera. Então você vai precisar acionar na mesma tecla A, certo? O mesmo comando A, várias lâmpadas, certo? Vários conjuntos de lâmpadas. Então, para esse exemplo ficar mais bacana, para você não ter nenhum perigo de tirar nota baixa, vamos só completar ele aqui com mais 2 pontos de lâmpada. Então, acrescentei aqui mais 2 pontos de lâmpada, certo? Só acrescentei rapidamente, aí desculpa o desenho, é só pra gente matar esse conteúdo aqui de vez. E agora eu vou estar passando o eletroduto, né, para ter caminho. Pronto, galera, passei aí meu eletroduto, certo? Então tá faltando o quê? Observe, galera, que é o seguinte, quando você tem um interruptor simples, o retorno, certo? Que é o que liga, o que vai na lâmpada, ele é o que vai dar o acionamento, certo? Então, quem é o nosso retorno principal aqui? É o A3, certo? Que é o último retorno. Vamos lá para o diagrama multifilar rapidamente. Ó, esse retorno aqui é o principal, ó. Ele vai direto para a lâmpada. Se eu tivesse aqui 10 lâmpadas, eu pegava o A3 e jogava nas 10 lâmpadas, certo? Então, vamos estar fazendo isso lá no nosso diagrama unifilar. Então, o A3, ele veio desse interruptor three-way aqui, o último, né? O T3. Então, tá aqui o A3. Já tá aqui agora. Se eu passei ele desse condutor, então ele já está aqui nesse ponto de iluminação. Então eu vou passar o A3 para esses 2 pontos de iluminação onde vai ficar as outras lâmpadas, certo? Então eu vou estar fazendo isso agora. Pronto, galera, passei aí o meu A3, certo? E agora, para essa lâmpada ligar, tá faltando só uma coisa, o meu condutor de neutro. E observe que o meu condutor de neutro ele já está nesse ponto de iluminação, que a gente puxou ele do quadro, né? Tá aqui o símbolo dele, ó. Passou por dentro desse condutor, então eu vou jogar o condutor de neutro nas 2 lâmpadas e aí a gente encerra. Pronto, passei aí meu condutor de neutro, fechou o circuito das 3 lâmpadas. Então o que vai acontecer agora? Qualquer um dos interruptores aí vai acionar esse conjunto de lâmpadas, certo? Porque um ambiente grande vai ter mais de um ponto de iluminação, não vai ter só um, né? Então vamos supor que as lâmpadas estão apagadas. Então se você apertar T1, T2 ou T3, qualquer um dos 3, as lâmpadas vão acender, todas as 3. Aí agora, imagine que elas estão acesas, você vai apertar de novo qualquer um dos interruptores. T1, T2 ou T3. Galera, o que eu tinha para mostrar na aula de hoje era isso, certo? Detalhamos aí, destrinchamos aí o circuito de iluminação utilizando aí o interruptor Fallway. Se você gostou do conteúdo, se lhe ajudou de alguma forma, peço que você curta aí o nosso vídeo, compartilhe aí com seus amigos e aí você está ajudando o nosso canal e o seu amigo sair da final. Então, valeu!